Então acompanhe comigo a leitura desse texto que fala no versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo a ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregar ou pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Verso 20 diz: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando o objeto de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo afixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Diga: se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Verso 32 diz: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros
mais. Amém? Um relato, talvez, um dos mais ricos em detalhe, essa explanação do escritor de Atos, que foi o próprio discípulo chamado Lucas. Ele explana de uma forma muito rica, digamos assim, o que aconteceu com esses dias que Paulo estava em Atenas. Esses dias de espera, até mesmo dos 2 discípulos que haviam ficado para trás, mas ele pedisse para eles virem imediatamente. Enquanto ele esperava, aconteceu que ele não ficava quieto, né? Ele era um homem diferenciado em tudo, e então ele estava observando, não só vendo e nem só como turista, né, daquela cidade Atena, que até hoje recebe muitos turistas de várias partes do mundo, mas ele não esteve ali como turista, ele esteve observando a situação espiritual daquela comunidade, daquele povo. Naturalmente, quando nós estamos viajando por ali, a gente muitas vezes entra no natural, né? E a gente não observa as coisas espirituais e a situação do destino daquelas pessoas. Não, talvez nos incomoda muito, nos adormecemos junto, talvez, né? Isso em qualquer parte, seja aqui no Brasil ou fora dele. Mas Paulo não, ele era um apóstolo aos gentios, ele era um enviado de Deus. Apóstolo significa enviado, ele foi enviado para os gentios, e ele sabia muito bem da situação espiritual dos povos, e ele estava ali para anunciar a palavra de Deus. Mas não é fácil. A história conta que os gregos, eles praticamente dominaram o mundo com a cultura, e eles tinham um ego muito grande, eles se orgulhavam do conhecimento deles, e eles estavam tão aprofundados no pecado, na cegueira espiritual, e tinha, vamos dizer assim, daqueles que eram os filósofos, né? A escola filosófica deles, dessas duas linhagens, especialmente era epicureus e estoico. E os epicureus, eles tinham uma ideia assim, eles eram ateus, né? A ideia de que quando morre tudo acaba. E daí que vem a ideia: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos aproveitar a vida enquanto a gente tem vida, porque depois tudo acaba. Não tem vida após morte. Então vamos viver. Claro que se o ser humano não terá que prestar conta, não tem por que se preocupar com o futuro, com a eternidade. Por que se preocupar se tudo acaba? Então eu tenho que viver da melhor forma possível, né? Mas de alguma forma, ainda que nós não somos discípulos deles, mas de alguma forma a gente também muitas vezes se acomoda nisso, né? De que no nosso espírito a gente meio que adormece, né? Para não prestar atenção de que nós haveremos de prestar conta de cada um terá que prestar conta de si mesmo a Deus. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e diz o apóstolo Marcel: comamos e bebamos, que amanhã viveremos, amém? Mas o fato é, nós precisamos estar muito ligado, né, na questão, para não achar que tudo acaba, né? E não só nós entendermos isso, mas entendermos que as pessoas, há os seus bilhões que estão perdidos, e não vai acabar tudo quando morrer. É só o início da eternidade. Os estoicos, eles acreditavam, como que hoje ainda existe aqueles que creem dessa forma, que tudo é Deus,
e que a natureza, a mãe terra, é a alma de Deus, digamos assim, né? Então são filósofos que criam de forma diferente, mas eles tinham as suas filosofias, modo de viver, mas que não tinha nada a ver com a verdade. E eles estavam muito preocupados, aliás, a ocupação deles, diz a Bíblia, que era saber das últimas novidades, como também é muito fácil hoje você estar conversando, comentando com o acontecimento dos últimos momentos, né? Seja o jogo do Flamengo com São Paulo, alguma coisa assim, né? Ou mesmo a queda do avião em Barcelos, né? Infelizmente, com a morte de 14 pessoas. Mas esses homens aqui, esses habitantes de Atenas, eles não queriam ouvir a verdade. Eles queriam ouvir e falar das novidades, né? Como não é também diferente nos nossos dias, as pessoas querem ouvir e falar das novidades, as últimas coisas, as últimas notícias, mas a verdade mesmo poucos querem ouvir. Porque a verdade confronta, mas também liberta. E quantos é que querem libertação, né? Então, a gente observa aqui, no versículo 16, que Paulo estava inserido naquele momento, nessa cultura lá, naquele momento de vida daquela população. Um mundo perdido, não existia nenhuma igreja evangélica lá, naquele lugar. Hoje ainda aqui em Humaitá, você vai encontrar várias igrejas evangélicas, mas ainda existe muitas pessoas na mesma situação de atenienses. E aí, Paulo, enquanto esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava dentro dele. A diferença está aí. Dentro de Paulo, o espírito dele, unido ao Espírito Santo, não se conformava com a situação espiritual daquele povo. Embora que talvez fosse um lugar talvez muito de grandes barreiras para se pregar o Evangelho na situação cultural deles. Mas, escute, Paulo, ele não se conformava com isso, e o espírito dele se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Havia, ou seja, diz que tinha uns 30 mil deuses em Atenas. Então, em cada lugar havia nas ruas, na cidade, havia altares, né, para os deuses deles. Então, naturalmente, o ser humano, por mais, independentemente da sua cultura, ele será religioso. Essa questão religiosa está inserida em nós, dentro de nós, porque nós fomos criados por Deus. Nós somos feitura de Deus. Porém, quando o nosso espírito, que tinha ligação com Deus, morreu, se separou de Deus, a alma que recebia a orientação de Deus através do Espírito ficou perdida, mas o anseio em adorar permaneceu. Então as pessoas adoram qualquer coisa, mas vão adorar, mas menos o Criador. Por quê? Porque está desligado do Criador. Então, como em Atenas a idolatria existe em todas as partes do mundo, sim ou não? Aqui na cidade de Humaitá tem idolatria, tem deuses que as pessoas adoram, talvez de alguma forma até meio enganado, mas eles adoram outros deuses, coisa que Deus estabeleceu claramente que não era para o povo dele ter outros deuses diante dele. Mas em todas as partes as pessoas têm deuses. Na Índia, parece-me que chega a 300 milhões de deuses. Enfim, ali estava um povo que tinha a sua alma voltada também para adorar
os seus ídolos, que eram entidades espirituais malignas, eram demônios. E muitas vezes esses demônios, eles exigiam coisas dos seus adoradores, seus seguidores, e havia medo muitas vezes dos castigos, digamos assim. E Paulo vê toda aquela situação, e como ele estava pregando a palavra de Deus nas sinagogas e também na praça, eu queria destacar aqui, nesse primeiro versículo e segundo, nesse primeiro versículo eu digo, no versículo 16, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eu coloquei assim 3 coisas que eu extraí, digamos, dos sentimentos de Paulo, naquela situação, naquela circunstância, naquela cidade. Primeira coisa, Paulo tinha muito claro no seu coração, e a gente precisa estar com isso muito vivo no nosso coração, se é que nós queremos que as pessoas mudam de destino, que não vão para o inferno, a gente se importar com eles. A primeira coisa que a gente destaca, que Paulo tinha bem claro no seu coração, na sua vida, que não existe salvação em outro nome, qualquer outra situação não seja Jesus Cristo. Lá no livro de Atos 4, verso 12, fala sobre isso, que não há outro nome dado entre os homens debaixo dos céus nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, Paulo sabia disso, não existe salvação nesses deuses aí, não existe salvação em outro nome na terra, não existe solução. Ou seja, os atenienses estão perdidos, os atenienses vão morrer e vão para o inferno desse jeito, e que existe um Salvador. Então estava bem claro para Paulo, no coração dele, não há salvação em outras pessoas, então senão ele ia se descansar, né? Tipo assim, não existe salvação naqueles que são religiosos, se eles estão buscando, fazendo sacrifício aos seus deuses, vão ser salvos. Paulo não ia ficar revoltado dentro dele, inquieto com a situação espiritual daquele povo. Mas como ele sabia que as religiões não levam a Deus, e que Deus enviou Jesus para nós termos uma ligação entre Deus e Ele, e só existe esse mediador, não existe outro. Então isso era bem claro para Paulo. E aí eu queria assim chamar a atenção de você como igreja, você que se diz filho de Deus, você precisa entender, não existe salvação para as pessoas que estão sem Deus, sem Jesus. Não importa o número, né, que são bilhões de pessoas que adoram outros deuses, mas você precisa entender, se eu não pregar, se eu me acomodar, se eu não me incomodar com isso, eu estou pecando. A segunda coisa que eu consegui entender aqui nesse versículo 16, é que Paulo, ele conseguia, digamos assim, ver a situação espiritual, a cegueira, o engano, a vida perdida que eles estavam. Ele conseguia ver a situação espiritual, ele conseguia fazer uma leitura espiritual do povo ateniense. Você é uma pessoa analfabeto espiritual, ou você consegue ler a situação espiritual onde você chega, aonde você tem a oportunidade de estar, na casa de alguém, ou numa comunidade, ou mesmo no seu bairro? Você consegue detectar a situação espiritual daquelas pessoas, daquela família, daquela pessoa? Paulo conseguia ver a situação espiritual deles. Paulo conseguia, na terceira coisa,
ele conseguia ver o futuro das pessoas que morressem sem Cristo. Isso incomodava ele, porque seria tão bom, eu digo assim, né? Não sei se eu estou falando certo. Seria bom se a gente não precisasse se preocupar com a eternidade. Tipo assim, não, isso aí não vai existir, nós vamos morrer e vai acabar. Mas a verdade é que a eternidade é real. A eternidade existe. O inferno existe, o lago de fogo existe. Porque Deus não pode mentir. Ainda que a gente queira abrandar um pouco, a realidade é muito dura. A gente fica imaginando quando acontece um desastre, uma tragédia, já é algo assim terrível para a gente. Foi o irmão Rones que colocou no grupo da igreja um barco que estava no rio, acho que não sei se é Rio Madeira, e veio uma tempestade, ele teve que encostar, né? Mas o vento era tão forte que as pessoas lá dentro se desesperaram e começaram a clamar a Deus, né? E as coisas foram sendo levadas por aquele vento tão forte, a chuva entrando e molhando tudo. Eles não deram conta de segurar aquela lona que existe, né? Quando chove eles baixam a lona, não conseguiu deter o vento tão forte que era. E é um desespero tão grande, mas só que é uma coisa que passa, entendeu? Mas a eternidade, o fogo, a dor, o sofrimento não passa, não existe fim para aquilo. Só isso já dá um nó na cabeça da gente. E Paulo sabia que se eles morressem, eles iriam para o inferno, todos eles, se não conhecesse aquele a quem ele estava pregando. E não é diferente hoje. Hoje o mundo está com mais ou menos 7, 8 bilhões já, né? Acho que já está chegando a 8 bilhões. E a grande maioria não tem Jesus como Salvador. E morrendo não tem jeito, daqui uns, se não nascer mais ninguém, daqui 100 anos não tem mais ninguém na terra. E todos já estarão na eternidade, já todos estarão sofrendo. Eu fico pensando que Jesus contou a história do rico e Lázaro, né? Que é uma história, não é uma parábola. E o relato foi que Jesus detectou e falou que o rico sofrendo no Hades, não é ainda no lugar final, ele ainda vai ser lançado no lago de fogo. Por enquanto ele está no Hades, no inferno. E ele estava dizendo assim: Pai Abraão, manda aqui que Lázaro molhe o dedo, né? E coloca para refrescar a minha língua aqui, eu estou com sede. Fora os outros sofrimentos. Mas eu fico pensando, já se passaram 2000 anos, esse cara continua lá, com sede. Para quem já passou sede, sabe o que é isso. Então, Paulo, ele conseguia ver a situação espiritual desse povo e o futuro deles, se não conhecesse Jesus. E isso é muito importante que você pare para pensar. Quantas oportunidades perdemos de não evangelizar alguém, de não falar de Jesus, de não pelo menos convidar para a célula, de falar sobre tudo menos sobre Jesus. É fácil você começar uma conversa com pessoa que você não conhece e de repente você vai perguntando, de repente você descobre aí qual é o time que ele gosta, você já vai falando, ou vai falando sobre o tempo, se está quente, se está chovendo demais, se não. Enfim, a gente entra sobre esses assuntos e não entra no Evangelho. Mas o futuro da pessoa já está selado se Jesus não entrar na vida dele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por isso eu disse, é pós-conferência, porque é a missão nossa, é a nossa responsabilidade, de que nós já conhecemos, precisamos agora não nos acomodarmos. Eu queria
Alguém que está ali para a gente poder passar um vídeo só. Esse vídeo eu recebi ontem e é muito forte esse negócio aí. Para a gente fazer essa análise, né, da responsabilidade da igreja. Nós temos salvação, glória a Deus por isso, amém? É muito bom você saber que você tem salvação, que você está salvo, porque não é a sua conduta, é se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você está salvo, amém? Não é se você pecou e não vai para o céu, não, você estando em Cristo, você vai para o céu. O fato é, você está em Cristo. Mas se você está em Cristo, está acomodado, sem se revoltar no seu espírito, estamos cometendo um grande erro, que a gente vai tirar essa lição do que aconteceu nesse vídeo aí, nesse episódio que foi passado. Será que dá para achá-lo? Saiu no jornal que uma família morreu em um incêndio em sua casa. Após o incêndio, encontraram a família toda na sala, com os pais tentando proteger os filhos das chamas. Apesar da tragédia, o que chamou a atenção para essa história é que enquanto a casa era consumida pelo fogo, um caminhão de bombeiros estava parado em frente à casa com um bombeiro sentado dentro. O bombeiro fez julgamento e quando perguntaram por que ele não agiu conforme deveria, ele disse que sabia que a casa estava pegando fogo. Mas primeiro ele queria terminar de testar um lindo aparelho de som que ele comprou com muito custo para o chefe do corpo de bombeiros. O chefe ficou horrorizado e se distanciou dele. Qual pena você acha justa para esse bombeiro? 5 anos de prisão? 10? Prisão perpétua? Eu espero que você tenha pensado bem a sua resposta, porque se você é cristão e não evangeliza, você é como esse bombeiro. Nós ficamos fechados dentro das nossas igrejas, cantando louvores ao nosso Deus, enquanto o mundo está sendo consumido pelo fogo do inferno. Se você quer aprender a não ser como esse bombeiro, segue meu perfil. Eu quero saber a sua opinião sobre a seguinte história. Saiu no jornal que uma família morreu em um incêndio em sua casa. Após o incêndio... Entendeu isso, sim ou não? O que está relatando ali? Uma casa pegou fogo, e eu não sei porquê, mas a família não teve chance de sair. E eles morreram carbonizados. Mas o fato que chamou a atenção é que estava ali na frente da casa esse caminhão de bombeiro, com um bombeiro dentro, e o bombeiro não fez o que deveria fazer. Morre a família, né? E ele é levado a julgamento. Mas por que ele não fez? Ele falou que ele estava testando o aparelho que ele comprou com muito custo para o chefe dele, e ele queria terminar de testar para depois agir. Foi tarde demais. E aí a comparação que ele fala: se nós sabemos que é a nossa função, a nossa tarefa, e não fazemos, nós estamos agindo como o bombeiro. Vocês entendem isso ou não? E claro, é cruel isso, é terrível isso, porque a gente precisa mudar a nossa cultura, a nossa mentalidade a respeito. Nós precisamos ter esse entendimento de Paulo, saber que o que não tem Jesus, ele está com seu destino selado. Jesus falou assim: aquele que não crê já está condenado. Já está, não é que será condenado, já está, porque não creu no Filho que foi enviado, Jesus. Então, nessa situação de Paulo, ele sabia disso, e ele então fazia a função dele. Qual a função dele? Olha aqui no versículo seguinte, no versículo 17, diz que Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Escute, ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele fazia no sábado era ir para a sinagoga, porque lá tinha os judeus, que primeiro aos judeus, ele procurava primeiro os judeus, para falar que o Messias veio,
que o Messias, que Jesus era o Messias. Então ele começava a explicar, dentro do Velho Testamento, explicar que Jesus que veio, que os judeus rejeitaram, ele então começava a mostrar para eles que Jesus ressuscitou através do próprio exemplo dele, que antes não acreditava e Deus apareceu a ele e ele acreditou, então agora ele estava ensinando. Então ele chegava nas sinagogas e começava a ensinar os judeus, e incluindo alguns gentios piedosos que estavam também ali na sinagoga. Então ele começava a pregar para esse povo aí. Mas ele não se limitou às 4 paredes, entende? Das sinagogas. Mas ele também ia para as praças. Isso talvez é muito mais fácil chegar, entrar numa sinagoga e pregar, embora sabendo que muitos não iriam aceitar. Mas é mais fácil do que você chegar numa praça e começar a pregar. Especialmente naquela situação, naquela cultura. Mas ali está dizendo assim: por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ou seja, na praça todos os dias. Não sei como que ele fazia, mas ele tinha suas estratégias para estar pregando para as pessoas. Como os atenienses perceberam que tinha um cara pregando outras coisas estranhas para ele, estranha para os ouvidos dele, então os filósofos entraram em ação, né? Os epicureus e os estoicos, e questionaram, né? Perguntaram um para os outros assim: o que quer dizer esse tagarela? E o tagarela, dizendo o pastor reverendo Hernandes Dias, ele falou que tagarela, naquele tempo, naquela cultura, era como se fosse um passarinho no esgoto ali, catando algumas coisas para se alimentar. Trazendo assim para a situação do ser humano, é como se fosse um ser humano tagarela, aquele que não tinha uma opinião própria ou formada, ou falasse algo que fosse dele, algo que ele entendesse, mas falasse assim coisas que ele nem sabia o que estava falando. Era mais ou menos isso o significado ou o sentido da palavra tagarela. O que quer dizer esse tagarela? Né? Esse cara aí não está com nada, mas o que ele está querendo dizer? Né? E aí a resposta entre eles foi que outros disseram: parece pregador de estranhos deuses. Eles acharam que Jesus é um Deus a mais, né? E a ressurreição também é um Deus, de repente, né? Que estranhos deuses. Pois pregava Jesus e a ressurreição. Então ele estava na praça, ele estava descendo ali, pregando o evangelho, pregando sobre Jesus, amém? Sim ou não? É a mesma coisa que tu chegar aí numa praça e começar a falar de Jesus. É a mesma mensagem. Se a vida da pessoa te preocupa, se você sabe que se ela morrer, ela vai para o inferno. Então ele começava a pregar, começava a evangelizar, a falar do evangelho. E tomaram ele consigo e o levaram a um local chamado Areópago. Essa palavrinha para mim é complicada, Areópago, né? Areópago, e em 2010, Deus deu o privilégio para Veronice e eu e mais uma turma irmos para a Grécia, irmos lá em Atenas, né? E conhecer esse local aí chamado Areópago. Existe até hoje porque é como se fosse um auditório, mas esculpido na rocha, como que um círculo, né? E vários degraus. E ali, quando a pessoa falava aqui, as pessoas podiam ouvir claramente, entendeu? Então era um lugar onde eles se reuniam para discutir algumas coisas. Então falou: vamos para lá, bora ver o que esse cara quer dizer, né? E levaram ele consigo para o Areópago, e ele então começou uma pregação detalhada que deixou escrito para nós o que ele falou naquela
naquela pregação dele. A partir desse momento ele começa a explicar e falar sobre Deus. Começa a dissertar até chegar e mostrar para as pessoas. Eu vou ler aqui para vocês, só para a gente não terminar assim nesse lugar, mas ele faz o seguinte: ele se levantou no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, eu vejo que vocês são muito idólatras, vão tudo para o inferno. Assim que ele falou? Claro que não, ele iria fechar a porta do coração e olha, esse cara aqui talvez podia até apedrejá-lo, né? Mas ele teve uma estratégia, uma sabedoria para poder apresentar, para poder ter o coração das pessoas e apresentar o plano de salvação para essa turma aí. Ele fala assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religioso. Tudo bem, eles sabiam que eles eram religiosos. E ele destacou isso para eles. Eu observo, vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Então, eles tinham muitos altares, né, muitos deuses, mas se porventura tivesse algum Deus que eles não conhecessem, não sabiam, e de repente esse Deus ficasse irado contra eles por não estar recebendo oferendas, então eles também criaram um altar ao Deus desconhecido, um Deus que eles não conheciam, mas que caso existisse, não ficasse irado com eles. Era mais ou menos essa ideia dos atenienses. E Paulo pega o gancho, né? Faz o trampolim para o Evangelho. Disse: esse Deus que vocês não conhecem, ou seja, o Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então pronto, aí ele está com a porta aberta para falar de Jesus Cristo. Amém? Para não cansar vocês, nós continuamos semana que vem, se você quiser ouvir o que ele pregou e como que a gente pode usar trampolim para também falar de Jesus para as pessoas, mas que o que eu quero hoje destacar bem para você: se algo não te incomoda com a situação espiritual das pessoas perdidas, talvez a gente está um pouco afastado da real situação com Deus, o nosso relacionamento. E que você possa saber disso. E fazer alguma coisa por isso. Há uma possibilidade muito grande de você ganhar um bom número de pessoas para Jesus. Porque as pessoas hoje em dia, a gente não sabe se é por causa dos acontecimentos, né? Ou se já estamos iniciando um avivamento. Eu acredito assim, que antes do arrebatamento haverá uma colheita poderosa, haverá um avivamento na terra. E segundo Morris Cirulo, bilhões de pessoas serão salvas. Quantos? Bilhões de pessoas, não é só milhões. Bilhões de pessoas vão ser salvas nesse período. E a gente percebe assim que existe um coração mais aberto das pessoas. E se você começar a falar de Jesus, eles querem ouvir. O pastor Carlinhos tem falado que quando eles vão numa comunidade e o outro lado da comunidade fica sabendo, já pede para eles também chegarem até lá. Ou seja, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então isso significa que Deus está se movendo, e aí fica mais fácil para a gente ganhar para Jesus essas pessoas, amém? Então não fique assim acomodadinho e acha que está tudo bem, porque se você morrer, você vai para o céu e os outros que se dane, né? Tipo Roberto Carlos, tudo mais vá para o inferno, né? E que a gente não tenha essa ideia, porque nós poderemos ser julgados por Deus, não pela nossa salvação, mas
o que esse bombeiro fez, né? O que ele deixou de fazer ali, ó, dizendo assim. Talvez nós precisamos entender. Eu preciso usar o material que Deus tem me dado para falar de Jesus. Se eles não entenderem, não aceitarem, amém. Mas você falou, amém? Finalizando, se ele não gostar, mas você falou, amém? Como disse uma vez eu participei, eu estava de férias da escola bíblica lá na minha cidade, era época de eleição, acho que eu fui lá para votar, não me lembro bem, e o candidato que a gente votou ganhou, entendeu? Aí ele deu uma carona para nós de Coronel Sapucaia para Mambaio. Aí estava lá umas 4, 5 pessoas fazendo festa e tal, eu não, estava lá na minha, né? Mas aí passou perto de alguém, a caminhonete passou perto de alguém e ele falou e tal, e o outro lá não gostou, né? Ele falou, ó, que ele não gostou, mas que nós falou, entendeu? Então, pode que o indivíduo não goste, mas que você vai falar, vai, amém? Amém ou não amém? Vai falar de Jesus para as pessoas, e se houver abertura, você vai ganhar ele para Jesus. Não existe coisa mais tremenda, porque você sabe que essa pessoa vai mudar de destino, amém? Estando em Cristo, você está salvo, não? Amém, amém, amém. Opa. Estando em Cristo, a pessoa estará salva. Não é pelas obras dele, não é pela fé no sacrifício de Jesus. Ele estando em Cristo, ele vai para o céu.